Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu queria compartilhar uma palavra aqui com vocês e eu espero ser bem rápido aqui para não tomar muito do seu tempo, amém? No livro de Mateus, capítulo 26, a Bíblia ela nos mostra um paralelo entre duas situações que aconteceram em uma mesma noite. Mateus 26 é o início da noite, né? Conta o início da noite onde Jesus foi traído, de como, né, começou a noite em que Jesus foi preso e depois foi julgado e depois crucificado. Né? A gente vê aqui que no livro de Mateus capítulo 26, que enquanto Jesus ele estava reunido com alguns amigos lá na cidade de Betânia, que é a cidade onde morava Lázaro, Marta, Maria, né? Jesus ele estava em um jantar onde Lázaro, Marta e Maria estavam presentes também. Era um jantar que estava acontecendo na casa de um cara chamado Simão, que era um leproso que havia sido curado por Jesus. Então, assim, era um momento daqueles, né? Pensa no tanto de testemunho que estava reunido no mesmo lugar ali. Né? E a Bíblia nos ensina que enquanto Jesus estava ali sentado à mesa naquele jantar, né, Maria vem com um perfume muito caro e ela derrama esse perfume ali aos pés de Jesus. No livro de Mateus aqui, ele nos conta que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, mas no livro de João, ele conta o mesmo relato dizendo que ela derramou aos pés de Jesus. Eu não vou me ater aqui a esses detalhes de onde foi que ela derramou, mas o que importa é que, né, ela expressou o seu amor e a sua adoração a Jesus ali, oferecendo o melhor que ela tinha. Ela viu a oportunidade que ela tinha ao receber Jesus ali naquela casa e ela resolveu aproveitar cada momento ali, oferecendo o seu melhor para Jesus ali. Né? E é interessante que enquanto Jesus estava ali naquele jantar, enquanto Jesus estava reunido naquela casa ali, naquela mesa, né, simultaneamente havia uma outra reunião acontecendo em Jerusalém, né, que era essa reunião, está aqui no livro de Mateus capítulo 26, que diz que no versículo 3 que enquanto isso, os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e fizeram um acordo para prender Jesus por meio de traição e matá-lo. E ainda recomendaram que isso não seja feito durante a festa para que não ocorra grande alvoroço entre o povo. Então Jesus está ali reunido com os seus, né? Aonde ali você tem uma mulher que era uma mulher que era conhecida como uma mulher extremamente pecadora, né? E ela está ali oferecendo o melhor que ela tem para Jesus. E simultaneamente você tem ali os líderes políticos do povo. Quando a gente vê essa referência aqui aos anciãos do povo, são aqueles que tinham um encargo político de representar o povo, de tomar as decisões em favor do povo na gestão da cidade, na gestão dos interesses públicos. Então eram os líderes políticos do povo. E nós temos esses líderes políticos reunidos com os líderes religiosos. E aqui eu quero fazer uma observação para você. Existe uma diferença entre líder religioso e seguidor de Jesus. Amém? Não é porque uma pessoa ela é um líder, né, é uma liderança religiosa que essa pessoa ela tem parte com Jesus. Não, existem muitos líderes religiosos que, assim como havia no tempo de Jesus, também há no nosso tempo muitos líderes religiosos que não têm parte com Jesus. Muito pelo contrário, eles utilizam a palavra de Deus, né, como uma ferramenta na sua busca por poder, né, por proeminência. Então, esses líderes religiosos, na verdade, eles nem gostavam de Jesus, porque Jesus expunha, né, a condição do seu coração ali. Jesus, na verdade, ele denunciava o pecado desses homens, né? E infelizmente, até hoje isso é uma realidade. Existem vários líderes religiosos que, apesar de eles usarem a palavra de Deus, ensinarem a palavra de Deus, anunciarem a palavra de Deus, eles não gostam da pessoa de Jesus porque Jesus expõe os seus pecados. Jesus, ele veio como um cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, os pecadores, eles são o alvo de Jesus. Jesus, ele veio para estar com os pecadores e tirar o pecado desses pecadores. Então,
Quem são os verdadeiros seguidores de Jesus? São aqueles que se reconhecem como pecadores e querem ser transformados pelo poder de Jesus que tira o pecado das suas vidas. Então Jesus ele se assenta com pecadores para santificar esses pecadores. Não é que Jesus gosta de ficar lá no meio lá dos pecadores, lá desandando com eles, aquela loucura toda não, entendeu? Jesus ele se assenta com pecadores para santificar esses pecadores. Então, são duas galeras. São os líderes religiosos que não gostam de Jesus porque Jesus expõe os seus pecados. Então, eles só usam a palavra de Deus, né, em benefício próprio, em benefício da sua busca por poder. E existem os pecadores que também não gostam de Jesus pelo mesmo motivo, porque Jesus expõe os seus pecados. Entendeu? Então, a galera que realmente cola com Jesus, que anda com Jesus, são pecadores arrependidos. Amém? Esses líderes religiosos se reuniram na noite em que Jesus estava lá em Betânia com essa galera, e ali eles estavam fazendo um acordo político. Olha que louco. Esse tipo de liderança religiosa, né, que usa a palavra de Deus somente em benefício próprio, na busca por poder, se reuniram com os líderes políticos do povo para criarem uma forma, para pensarem em uma forma de poder prender Jesus, de poder matar Jesus. Por quê? Porque Jesus trabalhava com a verdade e a verdade estava se tornando uma ameaça, né, para os interesses desses homens, dessas pessoas, né? Então nós vemos ali que Jesus, né, junto com esses pecadores arrependidos, eles estavam se tornando uma ameaça. Então eles se reuniram ali secretamente para pensar numa forma de acabar com essa ameaça, de conter essa ameaça, né? E de dar um fim nisso. Então eles falaram, olha, a gente precisa matar esse Jesus, a gente precisa prender ele e matar ele, só que a gente precisa fazer isso de uma forma muito bem elaborada e escondida, de forma que o povo não perceba. Porque se o povo souber, eles vão ficar revoltados, eles vão ficar, sabe, realmente ali os ânimos ficarão exaltados, porque esse Jesus e os seus seguidores são aqueles que cuidam dos órfãos e das viúvas, são aqueles que promovem justiça social, são aqueles que, sabe, realmente se interessam com aqueles que estão sofrendo, são aqueles que estão ali resolvendo vários problemas do povo sem interesse por poder em troca. Né? Então, esse é o tipo de ameaça, porque eles acabam se tornando uma referência mais positiva do que nós. A gente resolve o problema do povo, mas como uma forma de negociata. Né? A gente só resolve o problema do povo se houver algo em troca, se eles puderem ser instrumentos na nossa busca por poder. Olha que louco o que está acontecendo aqui. Eles fizeram isso antes da Páscoa, sabe por quê? A Páscoa ela era uma festa que representava a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. E eles se reuniam, como eles comemoravam a Páscoa? Eles não compravam ovos de chocolate e davam uns para os outros. Não era assim. Eles se reuniam nas casas, eles assavam um cordeiro e eles chamavam os vizinhos que não tinham condições para comprar o seu cordeiro. Então eles se reuniam ali dentro das casas e ficavam juntos a noite inteira, comendo ali aquele cordeiro, sabe? Tendo um momento de alegria, cantando, dançando ali, sabe? Era um momento realmente ali de interação mesmo, sabe? De simplicidade, de alegria, de comunhão. E eles planejaram fazer isso não durante a festa em si, que era um momento onde o povo estava nas ruas, mas quando o povo estivesse em casa, quando todo mundo estivesse nas casas. Eles estavam tentando encontrar uma forma de fazer isso na madrugada, quando ninguém estivesse vendo. Né? E por que eu estou aqui trazendo essa passagem aqui à sua memória hoje? Porque a gente está vivendo tempos muito semelhantes. À medida que se aproxima o momento da vinda de Jesus sobre essa terra, do cumprimento da palavra de Deus, das promessas de Deus sobre essa terra, é onde os líderes religiosos que não seguem a Jesus, mas que usam a palavra de Deus em benefício próprio, estão se alinhando com os agentes públicos, né, os líderes políticos do povo que só estão trabalhando em interesse próprio. Então eles aproveitam o momento onde o povo não está vendo, onde o povo está ali escondido, onde eles estão escondidos aos olhos do povo, para poder traçar um plano maligno de ir contra o propósito de Jesus nessa terra. Essa é uma escolha muito triste,
que eu acho por parte deles, mas infelizmente é uma realidade. E aonde eu quero chamar a atenção aqui é que é o seguinte, de que durante o jantar onde Jesus estava, né, quando Maria derrama aquele perfume ali caríssimo, né, sobre Jesus, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, ele fica indignado e ele começa a falar: caramba, isso é um desperdício. Esse perfume ele poderia ser vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Né? Esse discurso aí, né, é um discurso que ele é uma realidade assim explícita nos nossos dias hoje, porque Judas ele não estava falando isso pensando nos pobres, né? Ele falava isso porque ele era ladrão e porque ele roubava o dinheiro que estava, sabe, que as pessoas doavam para Jesus e para os seus discípulos exercerem seu ministério. Judas roubava do dinheiro que estava ali, entendeu? Então, no livro de João, o apóstolo João conta isso no Evangelho segundo João. Então, Judas ele tirava o dinheiro dali, ele roubava o dinheiro que era depositado ali. Então, a indignação dele era que o dinheiro não tinha sido colocado na mão dele, sabe? Para ele poder, né, tirar uma parte ali, né? Parece até que ele era brasileiro, mas não. A questão é que Judas, quando ele vê aquela situação, imediatamente ele sai dali e vai se encontrar com a galera que estava reunida em Jerusalém. E aí ele chega lá e fala: não, vamos fazer um acordo aqui, eu entrego Jesus para vocês, quanto vocês vão pagar? E aí os caras pagam as 30 moedas de prata, Judas traz Jesus, entrega Jesus durante a madrugada, Jesus é preso, torturado e depois, né, é executado ali na cruz do Calvário. O que eu quero salientar aqui é o seguinte: enquanto as pessoas hoje estão dentro das suas casas, nesse tempo que nós estamos passando aí com essa pereba aí dessa doença enjoada, né, que é uma doença que mata, assim, é uma doença, não é uma doença, é uma doença real, é uma doença que tem a sua letalidade. E o que acontece é que enquanto as pessoas elas estão em suas casas, há um conluio acontecendo que os seus olhos não estão vendo. Né? Líderes políticos estão reunidos com todo tipo de liderança nesse momento está reunida enquanto você está em casa, sabe? Tramando uma forma de trair o povo, de trair, de ir contra o propósito de Jesus nessa terra, que é a nossa liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A liberdade, ela é um presente de Deus para nós, sabe? E enquanto Jesus, ele estava lá reunido com os seus em casa, e é nisso que eu quero salientar, que enquanto você estiver em casa durante esse período, olha para Jesus, se joga aos pés de Jesus, adore Jesus, ofereça o seu melhor para Jesus, porque ele está aí para te encontrar. Cabe a você escolher isso. É você quem determina como você vai passar o período que você estiver em casa, se você, né, estiver enquadrado aí em uma situação de isolamento, de medida mais restritiva. Mas não se esqueça que enquanto você está aí adorando a Jesus, existem líderes que estão reunidos tramando uma forma de derramar sangue e lucrarem com isso. Existem líderes que não se importam de sujarem as suas mãos de sangue, desde que a prata esteja dentro dos seus bolsos, desde que eles estejam recebendo por isso. Existem pessoas que não se importam de que outros morram para que eles possam enriquecer e alcançar mais status e mais poder. É isso que está acontecendo. Enquanto as pessoas estão em casa, enquanto as pessoas estão distraídas nas suas casas, né, distraídas com mecanismos que eles mesmos criaram midiáticos para te manter distraído, convencido de que o melhor é você ficar em casa, entendeu? Eles estão aí enriquecendo e alcançando mais preeminência, mais poder à custa de sangue derramado. À custa de sangue derramado. Então, o que eu quero te convidar é o seguinte: enquanto você está em casa, se joga aos pés de Jesus e começa a clamar por misericórdia. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Que assim como aconteceram com os líderes religiosos, que muitos lá na frente reconheceram seus erros, que esses líderes também possam reconhecer os seus erros e receber perdão e misericórdia da parte de